Mortal Kombat 2, será que esse filme vale a pena ver nos cinemas? Se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre esse filme, não esquece de se inscrever nesse canal, ativa o sininho, então dá um like, então bora pro vídeo. Mortal Kombat 2 acompanha Johnny Cage, um ator de Hollywood que vive uma fase ruim na carreira e acaba entrando no torneio de Mortal Kombat, uma disputa mortal que coloca o futuro da humanidade em jogo. Liu Kang e os outros lutadores ficam ao lado de Johnny Cage, enquanto Johnny Cage e os outros companheiros do Johnny Cage enfrentam Shao Kahn, que envia guerreiros perigosos como Kitana para impedir os heróis de salvarem o planeta. O primeiro filme do Mortal Kombat foi lançado em 2021. É um filme que tem uma fotografia interessante, você tem uma quantidade enorme de violências brutais, ao mesmo tempo tem um figurino muito próximo aos jogos, mas infelizmente quando eu assisti o primeiro filme do Mortal Kombat, parecia muito mais um filme genérico de ação do que um filme baseado em jogos. Porque você não tem arenas no primeiro filme do Mortal Kombat e você adiciona um personagem inédito no Mortal Kombat como personagem principal que nunca teve nenhum jogo. Então isso foi errado, essa decisão, que é o Cole Young. Ao mesmo tempo, nesse Mortal Kombat 2, algo que não foi bom no primeiro filme foi melhorado nessa sequência. Você tem inúmeras quantidades de momentos na arena que são incríveis, você tem ângulos que são muito parecidos com você está jogando, então isso é positivo também. Então os personagens que você vê nessa sequência já foram baseados nos jogos, não são personagens criados só para essa sequência, isso não acontece, então isso é positivo demais. Então é um filme que ele não tem muita história, é uma história bem rasa, bem simples. Se você for comparar com o primeiro filme, que tem uma história um pouco mais desenvolvida, mas nessa sequência eu digo o seguinte: desliga a mente, aproveita a ação, que você vai gostar demais, porque tem bastante fanservice, tem momentos inacreditáveis, então é um filme muito bom demais. É um filme com uma história simples, que tenta elaborar um pouco sobre a Kitana na sua infância, até a fase adulta, mas uma história simples, porque prioriza 100% a sua violência, as suas lutas e etc. Até porque eu acho que o filme se torna interessante os momentos das lutas, mas se torna um pouco maçante porque é luta atrás da outra e tem pouca história. Se tivesse um pouco mais de história, minimamente interessante, e lutas tivesse um equilíbrio, seria interessante de acompanhar. Porque como tem tantas lutas, se torna um pouco maçante de acompanhar em alguns momentos. Até porque em alguns cenários das lutas, alguns são interessantes cenários, mas tem momentos dos cenários que são muito artificiais, que é 100% tela verde. A comédia do Mortal Kombat 2 é muito boa, funciona muito bem. Ao mesmo tempo, quando tem a comédia, é algo relacionado à cultura pop e também no universo do Mortal Kombat. Você tem lutas curtas, rápidas, mas tem duas lutas muito memoráveis e muito bem feitas. Uma luta mais pro final do filme e uma luta que eu acho extraordinária, que fica mais ou menos no meio do filme, que é a Johnny Cage lutando contra Baraka. Essa luta é extraordinária, frenética e violenta. A atuação do Karl Urban como Johnny Cage é sim uma atuação muito boa, porque ele consegue trazer uma boa comédia sem se tornar pastelão, e você tem sim bons momentos nas suas lutas. Tudo bem que tem alguns momentos que a luta se torna um pouco artificial, mas sem sombra de dúvidas, esse personagem, Johnny Cage, é sim um personagem muito bom nesse filme do Mortal Kombat 2. O Mortal Kombat 2 tenta elaborar sobre a Kitana, sobre ela na infância, até a fase adulta, só que esses desenvolvimentos são muito rápidos demais, poderia ter mais informações. Ao mesmo tempo, temos Johnny Cage, que você entende que ele é um ator que não deu muito certo em Hollywood, mas poderia ter mais informações, porque o filme quer priorizar 100% a questão das suas lutas e a sua violência. Algo que poderia ter uma história que fosse interessante, que tivesse um equilíbrio de uma história interessante e de uma luta que você ficasse compenetrado. Mas ao mesmo tempo, é um filme que você vai conseguir se divertir se você tá com a intenção somente pela ação, pela violência e etc. O nome do diretor do filme que fez Mortal Kombat 1 em 2021 e Mortal Kombat 2 agora em 2026, que é o Sam Quaid, a direção dele para esse filme do Mortal Kombat 2 é extraordinário pelo foco de você ter violências interessantes, você ter bons momentos dentro da arenas, algo que no primeiro filme não tinha arenas, mas nessa sequência é interessante se você quer só ver pela sua violência, mas na questão que o filme deixa a desejar pelo seu roteiro, pela sua história. Mas de resto, se você quer ver um filme só pela ação, você vai aproveitar muito bem esse filme.
porque o figurino desse filme é extraordinário, porque é muito próximo ao dos jogos. O orçamento do filme Mortal Kombat 2 é por volta de 80 milhões de dólares, e você não consegue perceber muito esse orçamento na tela dos cinemas, porque grande parte do tempo do filme tem um CGI que não é tão bem feito, você vê claramente que você tem a questão de tela verde, então tem muitos momentos que são cenários muito artificiais, mas tem momentos que os cenários são muito bem feitos, o CGI é bem feito. A coisa que eu achei que aparentemente foi construído os cenários foi entre a luta do Johnny Cage junto com o Baraka, que aí sim é um cenário que aparentemente parece ser cenários reais. Mas o filme que tem trilhas sonoras clássicas do Mortal Kombat, você tem sim fanservice para quem já conhece muito desse universo do Mortal Kombat. É um filme muito mais voltado para a questão da sua violência, das lutas, do que uma história. A história tenta ser evoluída, mas não é muito à frente. Dá uma deixada de canto e foca 100% na questão da luta e violência e etc. Se você não gostou muito do Mortal Kombat 1 e você está com dúvida de assistir a sequência, pensando que pode ser também ruim, veja a sequência que você não vai se arrepender, porque é um bom filme, porque tem pitada de comédia, bons momentos na sua violência e é um filme com baita entretenimento e você vai gostar demais. Então veja a sequência que você não vai se arrepender. Então essa foi minha crítica do filme Mortal Kombat 2. Antes de qualquer coisa, inscreve nesse canal, ativa o sininho, então dá um like. Então falou e fui!